Bom, pessoal, como prometido, está aqui então a On Off. É uma revista de 1994, tá? Na sua capa, Mr. Big, Sepultura, numa fase bem bacana, formação original, né? E aqui os detalhes, né, das matérias internas. Eu vou me ater mais aos instrumentos de corda, tá? Porque aqui eles falam basicamente de vários assuntos e instrumentos. Bom, de cara uma propaganda com o guitarrista do Iron Maiden, Adrian Smith, né? Curiosamente uma propaganda da Crate, e ele normalmente aparece com Marshall, né? Não sei quando foi fechado esse acordo, quando ele voltou para o Marshall, mas ó, nessa época ele fazia propaganda da Crate. Aqui o grande Slash, a propaganda da Gibson, na época, né? Ainda no Guns, né? Nessa época. Aqui um editorial, né, sobre o que seria apresentado na revista, propaganda de bateria. Começando aqui, né, a revista em si, olha que interessante, isso aqui é um aparelho de CD player, né, CD e fitas, né, aqui, olha, os cassetes poderiam ser aqui. Uma DR5, utilizei muito essa bateria eletrônica em aulas porque a gente conseguia fazer acordes, né, criar playbacks para os alunos. Aqui, ó, uma matériazinha sobre a guitarra Fernandes, era uma guitarra de viagem, vejam que ela tem um alto-falante, né? Então, basicamente, você simplesmente ligava e já tocava ali, tinha um sonzinho e tal, tinha um equipamento de viagem. Guilherme Arantes, cases SKB, utilizei muito essa marca na época dos hacks. Aqui uma matéria, né, técnica até, sobre o Hollywood Rock. Eu fui nessa edição, tá, desse Hollywood Rock, que eles falavam do equipamento, dos músicos, né? No caso, eu não assisti o show do Aerosmith, eu assisti o show do Sepultura, eu peguei um pedaço do show do Sepultura e do Robert Plant, que era o vocalista do Led Zeppelin, né? Já ex-Led Zeppelin nessa época, né? Aqui falando sobre o show do Sepultura, né? Uma matéria sobre Jorge Benjor, Gangue, análise técnica, né, sobre o Sepultura. Então aqui a gente tinha uma parte sobre as guitarras, tudo em partitura, e uma parte sobre a bateria, né, olha, com o tema que estava sendo apresentado. Uma propaganda das guitarras Dean, M2000 Summer Concerts, eu fui nesse show, assisti em Rollins, né, acho que era Rollins Band, e o show do Mr. Big com o grande Billy Sheehan. Aqui uma ficha técnica, né, do que estava sendo usado. E nessa ficha técnica tem uma curiosidade. Aqui foi colocado que o Paul Gilbert usou um amplificador da Ampeg, que é uma marca tradicional de baixistas. Tanto que vocês podem ver que ela aparece no setup aqui, ó, para amplificador Pierce, amplificador Ampeg. E temos aqui também, olha, amplificador Ampeg com caixas 4 de 12. Paul Gilbert. Aqui alguns comentários sobre o show, né? Aqui uma matéria sobre os músicos, mas assim, a parte técnica mesmo, né? Olha, um exercício de paletada do Paul Gilbert. Aqui a introdução, acho que um pedaço de Addicted to the Rush. Uma parte sobre o Billy Sheehan, olha, sobre o tapping do Billy Sheehan. Um exercício, né, de contrabaixo. Mais um exercício de contrabaixo aqui. Seguindo, uma matéria desse excepcional guitarrista, o Frank Solari, um guitarrista gaúcho, né? Excepcional, esse cara toca muito. Tá aqui, olha, uma pauta de um trecho, né, de alguma música dele. Propagandas, Washburn, Crate, Tama, My Backs. Aqui falando sobre esta banda, Helmet, conheço pouco o trabalho deles, né, mas uma matéria sobre o material da música. Aqui, olha, algumas partituras, tal. Aqui também, material, ficha técnica, né? Olha, guitarras Gibson, captadores de Marshall, para amplificador Marshall, deveria ser um JMP1, amplificador Mesa Bug e assim por diante, olha. O outro guitarrista, guitarra e voz, ESP Paul Smith com captadores de Marshall 50 watts, aí o cabeçote deve ser, aí também usando um amplificador Mesa Bug. Os outros instrumentos, né? Aqui mais propagandas
guitarras inclusive da época, a Área Pro 2, a gente tinha amplificadores Oliver, pedais Boss, ó, Yamaha, Crate, Pive, Gibson, Aceworks, eu tive um amplificador de 50 watts dessa marca. Tá aí. Raros, uma guitarra que surgiu nessa época, Brabus, que tinha uma linha de amplificador, cordas Dadar e assim por diante. Aqui uma matéria sobre música em geral, né? Vinham algumas notícias do que estava acontecendo pelo planeta na época, né? Aqui uma foto do Mick Jagger, Stones nos bons tempos. Uma matéria sobre MPB, com o grande Nelson Gonçalves. Matérias e notícias sobre jazz e blues. Temos aqui, olha, Zimbo Trio, grande grupo nacional da época. Aqui uma matéria escrita pelo grande Vitão Bonesso, tá? Expert em sons pesados, né? Heavy metal, thrash. Vitão destrói os classics também. Aqui, olha, falando sobre a banda Pus, olha, tinha bastante coisa, olha, Êxodos, Glenn Hughes, ó, uma matériazinha, uma chamada sobre o Brian May, ó, ex-guitarrista do Queen, teve sua casa na Inglaterra assaltada. Olha só as notícias da época. Cathedral, Motley Crue, ex-Motley Crue, vamos ver de quem ele está falando aqui. Aqui a notícia era sobre o Monster of Rock, né, daquele ano. Donington, na Inglaterra. Aerosmith era a atração principal. Bom, aqui anúncios, tá? Da época. Uma sessão de cartas. Nossa, para quem é mais novo não deve ter nem ideia do que é isso, né? Cartas, né? Eram escritas à mão, era assim que as pessoas se comunicavam, né? Uma das maneiras, né, mais baratas de se comunicar. Aqui é uma matéria sobre computador, não uma propaganda, sobre computadores da época. Propaganda também aqui sobre CDs, olha. Arpia, Corsos, Voodoo. Aqui uma matéria especial sobre contrabaixo. Nessa revista saiu bastante coisa. Steve Harris, os 30 maiores baixistas. Aqui uma propaganda do saudosíssimo Elcio Aguirre, guitarrista da banda Golpe de Estado. Se você também não conhece, vai atrás. Eu toquei muitas músicas desse cara, viu? Muitas músicas mesmo. Tínhamos uma banda que fazia um tributo, era muito legal tocar Golpe de Estado. Aqui mais matéria sobre contrabaixo, ó. A origem das 4 cordas com seu criador. Pouca gente sabe que o contrabaixo é um instrumento basicamente da década de 40, 50, ali que surgiram os primeiros, né? Então aqui os caras contando, ó, sobre os Precisions, Jazz Bass. Bastante coisa sobre contrabaixo. Essa revista tem bastante coisa sobre contrabaixo. Olha, aqui as novidades da feira. Na verdade era NAN, né? Olha as novidades da época, olha. Linha de baixos Pedula. Temos aqui um Pive. Uma ferramenta útil, né, para regulagem do instrumento. Parece um... Olha que interessante, para as regulagens em geral, né? Parece um canivete, na verdade, né? Fala que parece um canivete, mas é um canivete, né, para regulagem. Tracy Elliott, cabeça e caixa Hughes e Keltner. Acho que é tudo para contrabaixo aqui mesmo. Olha essa ponte, que barato de contrabaixo, ó. Ponte 2 stack. Como eu disse bastante, essa revista está recheada de coisas para baixistas, né? Que o grande Jacó Pastorius, falecido, saudoso, Stanley Clarke, Les Claypool, do Primus, e um tal de Paul McCartney, aqui, ó. Sempre ativo, sempre lançando excelentes trabalhos. Como é uma matéria de baixista, não deixaram de fora um dos maiores baixistas do Brasil de rock and roll, né? Temos aqui o André Buzik, né? André Buzik, do Dr. Sim. Aqui ele já estava com o Dr. Sim, já tinha saído da banda Tafo. Aí a matéria fala, Nico Assunção, Luizão Maia, Celso Pixinga, todos monstros. Cisão Machado, Arismar do Espírito Santo, Arthur Maia, o próprio André Buzik.
Alguns eu tive o prazer de ver tocando ao vivo. Uma matéria sobre os contrabaixos Warwick, Tobias. Olha que interessante esse instrumento. Contrabaixo. Matéria, algumas propagandas. Olha esse baixo que diferente. Propagandas aqui de instrumentos da Fernandes. Olha, um extrato, um contrabaixo e uma guitarra com sustainer, né? O captador sustainer. Aquele que não deixa a nota parar de soar. Uma propaganda, né? Aqui está o baixista do Living Colour, o outro eu não me recordo quem é. Aqui mais alguns baixistas, né? Propaganda da Warwick. Como era uma revista para todos os gostos e públicos, né? Olha, falando de filmes da época, vídeos que estavam sendo lançados em VHS nas locadoras. Para vocês terem uma ideia, né, de como a gente conseguia informação. Aqui uma matéria também de vídeo, falando sobre um VHS na época do Bon Jovi, com Keep the Faith, né, os videoclipes, falando Sex Pistols, Viva Cazuza e assim por diante, The Who, bastante coisa bacana. Aqui começavam, né, as clínicas, né, os exercícios para estudar em casa. Né. Esse primeiro, sobre teclado, não vou me ater muito. Baixo, inversão de tríades. Essa matéria foi escrita pelo Fábio Zaganin, né? Para quem conhece os instrumentos Zaganin, Fábio Zaganin. Aqui já é uma matéria, uma lição de sax, né? Já foge bastante. Bateria. Guitarra, olha que matéria interessante. Deschavando o trítono. Aprendi bastante coisa, né, com os livros, as revistas. Bastante informação que realmente acrescentavam, né? Resolução invertida. É muito interessante isso. Aqui a continuação, né? Aqui o mestre Mozart Mello, uma matéria do Mozart Mello, um workshop, era uma aula, né? O Mozart Mello, sempre que ele escrevia em alguma revista, era certeza de um material de qualidade acima da média, sempre sobre harmonia. Sobre tudo, né? O Mozart é um monstro, mas no caso da harmonia, ele realmente foi muito além. Tá vendo? Olha aqui, ó. A ideia de acordes lídio, acordes jônio, mixolídio, tratando basicamente dos acordes maiores, olha. Aplicação, sétima, inversões. Sempre um prato cheio. Aqui um workshop de bateria, com exercícios também, né? Bastante coisa na pauta. Olha, continuando aqui. Aqui uma propaganda de VHS, como eu falei ontem, vídeos, né? Eu aprendi muito com vários vídeos. Tive essa aula, essa VHS do Nelson Júnior, grande guitarrista brasileiro. Então, tinham outras videoaulas, né? Aqui um teste, né, sobre a guitarra Raros, uma guitarra que surgiu na época. Infelizmente eu nunca tive acesso a nenhuma. Olha, Raros, qualidade e a preços acessíveis. Era um instrumento meio que custom, né? Então eu não sei se eles chegaram a ter uma linha mesmo de montagem ou se era praticamente feito à mão. Não conhecia esse instrumento. Aqui o saudoso de novo Elcio Aguirre, uma matéria, ele falando sobre o lançamento desse meteoro MH900 Destroyer. Muita gente usa até hoje esse amplificador. O que acaba sendo uma vantagem por um lado, porque você tem uma assistência técnica nacional, né? Uma coisa mais pronta, né? Às vezes a gente comprava coisas importadas e às vezes quando quebrava uma peça era quase impossível conseguir. Hoje não, hoje está bem mais simples. Matéria sobre pedal de duplo. Pedal duplo de bateria, né? Aqui, pedal de bumbo, né? Na verdade. Uma foto do Matt Sorum, que na época era baterista do Guns, ele tocou no The Cult também. Propaganda de bags. Aqui a revista está chegando ao fim, olha. Saudosa Pai do Rock, uma das lojas mais legais da Teodoro Sampaio. Comprei muita coisa nessa loja, com o seu Melo. Uma matéria sobre teclados. Propaganda ao lado.
Uma matéria sobre uma loja, né? Toledo. Aqui o grande Paul Gilbert, fazendo propaganda do Detone Zone, né? O de Marzio, que ele utilizava. Uma matéria sobre a NAMM, né? Olha, 21 a 24 de janeiro de 1994. Instrumentos da época, aí aqui uma matéria, né? Com a descrição. Stand da Pivey. A Pivey aqui nessa época, acho que ainda não tinha o Ed Van Halen utilizando as suas guitarras, né? Então eles ainda não pegavam tão pesado nessa área. Era mais tradicional a linha de amplificadores. Aqui o stand da Music Man, olha os instrumentos. Essa aqui deve ser uma Van Halen, tá? Com cara de ser uma Van Halen. Na época ele ainda usava Music Man. Isso é interessantíssimo, um stand da Giannini, na maior feira de música. Olha as craviolas aqui. Uma matéria inusitada aqui, olha, Descanse em Paz. Nomes, né? Artistas que faleceram do jazz, blues, pop rock, MPB, erudito, pop não rock, muito diferente uma matéria dessa, né? Falando, olha, pop de vários países, diversos, e o Frank Zappa, que tinha falecido até pouco tempo, né, quando saiu essa revista. Se você não conhece o trabalho desse grande instrumentista, compositor, guitarrista top, pesquisa, vale a pena. Aqui o equipamento que ele usava, olha. Dizendo aqui, né, que a última turnê dele foi em 1988. Frank Zappa. Essa propaganda espetacular do grande Ed Van Halen. Eu utilizei muito essas cordas. Devo ter umas embalagens guardadas até hoje, porque a própria embalagem é muito bonita, olha. Aqui o expediente da revista, né? Acabando já a revista. Como você assinava na época, um off. Aqui uma matéria do grande jornalista Leopoldo Rey. Uma matéria sempre muito interessantes. Uma propaganda da Washburn com Nuno Bittencourt, olha, e a sua N4. Para fechar com chave de ouro mesmo. Aí na parte de trás aqui, uma propaganda do disco novo do Soundgarden, né? Olha, não deixe seu vizinho ouvir primeiro, destruiu a casa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado.